aí e tenho certeza que nós teremos um encontro bastante proveitoso. Antes de começar o debate, eu vou pedir aqui para o coronel Ernesto um breve relato do caso Carandiru e como andou o processo até agora. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, doutor Eliezer, meu irmão de turma, aspirante 88. Satisfação tê-lo aqui conosco. Boa tarde também, meu grande amigo Coronel Frederico. Eu vou só pedir para a produção fazer uma intervenção. E parece que tem um pessoal com um problema de som no Facebook, principalmente. Já chegou para nós aqui. Enquanto a gente vai falando, por favor, a produção fazer os ajustes aí. Bom, o doutor Eliezer vai passar melhor, com certeza, a cronologia dos fatos, mas só para a gente lembrar um pouquinho do que aconteceu. No dia 2 de outubro de 1992, uma sexta-feira, antivéspera de uma eleição municipal, no jargão policial, a cadeia virou. Pavilhão 9 do Carandiru, houve uma rebelião. Os fatos depois apuraram que foi por causa de uma briga de futebol, coisa do gênero. Isso não vem muito ao caso também. O fato é que a tropa de choque foi chamada para o local, 4 batalhões de choque na época, mais o grupamento de operações especiais, rota, primeiro de choque, segundo de choque, terceiro de choque, com os seus diversos especializações, canil inclusive, o GEPOI, com COI e GAT, e a cavalaria para fazer a contenção externa. Da intervenção que houve, restaram 111 internos mortos. Ao longo das apurações também se chegou à conclusão que nem todos os internos foram mortos por policiais militares. Isso se arrastou de 1992 até agora, com processos e mais processos, com julgamentos, anulações, recursos, e está longe de terminar ainda, porque o doutor Eliezer vai explicar que esse indulto não encerra o caso, a decisão que houve recente também dos tribunais superiores não encerra o caso. Acho que a gente podia começar com o doutor Eliezer falando do aspecto jurídico de tudo isso, já que ele é o defensor dos policiais militares que estão respondendo por homicídio nessa ocorrência. Ernesto, muito obrigado, Ernesto, meu colega de turma, aspirante de 88, uma satisfação, doutor Frederico, está conosco aqui, é um prazer falar com os senhores. O Ernesto já encaminhou bem o status desse processo. Processualmente falando, nós estamos hoje com o processo para julgamento em segunda instância. Temos já trânsito em julgado em relação à questão da condenação de todos os réus pelos 4 plenários do Tribunal do Júri que foram realizados para julgamento dessa ação. E, de fato, Ernesto, na etapa que nós estamos, há sim possibilidade de até que o processo retorne para a primeira instância, porque um dos pedidos defensivos é que o processo retorne à primeira instância, dada a necessidade de ajustes nas sentenças prolatadas, pelo fato de que nós tivemos no meio do caminho aí uma lei federal que estabeleceu que rigorosamente hoje o homicídio praticado por militares é crime militar. E dentro dessa leitura, seria absolutamente necessário que o processo retornasse para a primeira instância, para que as sentenças prolatadas pelos plenários do júri fossem ratificadas pelo juízo de primeiro grau ou retificadas com as adequações decorrentes da alteração da legislação legislativa havida aí no período do governo Temer. Então, Ernesto, há muito que se caminha ainda, porque, naturalmente, da decisão que os desembargadores adotarem agora, tanto a defesa como o Ministério Público terão ainda vias recursais, inclusive para que o processo seja reapreciado pelos tribunais de superposição em Brasília, STJ e STF. Então, de fato, nós não temos um horizonte de finalização desse processo, Ernesto. Muito se falou, doutor, em relação ao indulto de Natal deste ano, que trouxe, de uma forma geral, vamos deixar muito claro isso logo de pronto,
a possibilidade de crimes havidos há mais de 30 anos serem indultados. Eu queria que o senhor colocasse, de uma forma mais para o leigo, o que significa esse indulto para crimes havidos há mais de 30 anos. Muito bem, Ernesto. Vamos lá. Nós estamos num regime de tripartição dos poderes, de tal sorte que os poderes eles se fiscalizam e controlam reciprocamente. Então, aquilo que nós chamamos de mecanismo de freios e contrapesos. De tal sorte que um determinado poder pode invalidar atos de outro poder. Então, o Poder Judiciário tem faculdades para anular atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo. O Poder Legislativo tem faculdades também para rever atos do Poder Executivo e do Poder Judiciário. E o Poder Executivo compartilha dessas faculdades. Quando nós falamos nesses institutos do indulto e da graça, nós estamos tratando de institutos que se inserem justamente no âmbito dos mecanismos de controle de um poder sobre o outro. E é dado ao presidente da República, com exclusividade, decretar um indulto, decidir pela comutação de penas. E, para fazê-lo, é necessário que o presidente da República tenha razões moralmente justificáveis e legalmente adequadas. E foi exatamente isso que o governo que se findou agora, ao término de 2022, o fez por intermédio dessa medida de indulto que em tese, e é importante que se diga isso, porque em tese, porque a decisão de indulto ali vai ter que ser avaliada pelo Poder Judiciário sob a ótica do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos pelos réus do Carandiru. Note-se que o decreto em nenhum momento menciona o caso do Carandiru e tampouco os réus do processo do Carandiru. Então, ele, em tese, pode aproveitar, sim, a outros agentes públicos do sistema de segurança pública que se enquadrem nos elementos ali descritos. Mas nós temos que ser honestos e entendermos que sempre que o presidente indulta, sempre que ele adota uma medida de graça, sempre que ele perdoa no âmbito criminal, ele o faz tendo em consideração uma situação hipotética cujos destinatários ele já conhece. É evidente, quer dizer, quando o presidente da República resolve indultar pessoas que tenham mais de 65 anos de idade, por exemplo, e sejam portadores de uma doença crônica, é evidente que o presidente da República sempre tem um universo de pessoas imediatamente identificável. E é exatamente o que nós temos em relação ao contexto do Carandiru. Eu tenho a impressão que, sim, o presidente da República, quando redigiu o indulto e assinou o indulto, tinha em consideração os réus do processo do Carandiru, e os tinha porque, dentro da lógica das funções que exerce a competência para indultar, para conceder a graça no nosso sistema, nós temos o fundamento da correção do erro do Poder Judiciário, o erro jurisdicional. E no caso do Carandiru, nós temos um gravíssimo caso de erro, genericamente dizendo, de atuação do Poder Judiciário. Quem conhece bem o processo sabe que o Tribunal de Justiça de São Paulo, lá em 2016, quando decide anular os plenários do júri, acertou, porque, de fato, há erro de julgamento no contexto. Por que há erro de julgamento, já me antecipando no ponto? Primeiro aspecto e relevantíssimo, não há individualização de condutas. Os réus do Carandiru foram condenados dentro de uma operação completamente inusitada, na operação de aplicação de condenações por crimes dolosos contra a vida. Houve rigorosamente no processo um arbitramento de responsabilidades e penas. É um fato que não se sabe quem disparou e quais os disparos que vitimaram A, B ou C.
Dentro dessa realidade, numa condução, no mínimo, estranha, o Ministério Público e o Judiciário lograram estabelecer um critério que arbitra que, se o determinado policial militar esteve no primeiro pavimento do pavilhão 9, e se naquele pavimento nós tivemos 10, 12 homicídios, ele é condenado por um e multiplicado pelo total de pessoas que foram vitimadas ali, sem qualquer consideração em relação àqueles que já haviam sido vitimados pelos próprios presos, que são mais de 30. Então, Ernesto, e doutor Frederico, estive conosco aqui. O que nós temos é o presidente da República legitimamente exercendo a sua competência de perdoar em decorrência de um erro judiciário. E nós temos aí erro em camadas, né? Porque quando você tem um cidadão brasileiro, réu, que responde a um processo crime por mais de 30 anos, nós já temos no ponto também uma insuficiência da atuação do Poder Judiciário que legitima um indulto. Quer dizer, a Constituição da República, e nós percebemos que os críticos do indulto do presidente Bolsonaro falam muito de violação da convencionalidade, mas eles o fazem de forma seletiva, porque o Brasil é signatário de tratados internacionais que também asseguram que os processos são razoáveis. Quer dizer, não se admite a eternização de processos criminais. Então, nós não temos como chegar à camada de responsabilização dos policiais que cumpriram ordens naquela ocasião, sem antes nós temos que admitir que houve uma insuficiência do aparelho estatal brasileiro em viabilizar a responsabilização subjetiva dentro de um prazo razoável. E ainda que ele tivesse conseguido isso, senhores, o fato é que, na virada dos anos 80 para os anos 90 do século passado, a polícia brasileira ainda não tinha estrutura para poder apurar, sobretudo do ponto de vista de provas materiais, um caso dessa envergadura. Então, sobre qualquer cenário que se analise, tomando em consideração fundamentos de direito, não há viabilidade de responsabilização subjetiva no caso do Carandiru. Lembro para os senhores que quem responde por um processo crime por 30 anos, com toda a pecha negativa que teve o caso da contenção do Carandiru, já sofreu o suficiente, já foi adequadamente punido. Lembro para os senhores que os soldados, cabos, sargentos, tenentes, capitães que atuaram no Carandiru à época passaram uma vida toda com cautelas especiais porque ameaçados aí por organizações criminosas. Tiveram as suas carreiras coartadas, limitadas, indiciados ou réus no processo do Carandiru, de tal sorte que, pelo decurso do tempo, cessou a possibilidade de responsabilização. Então, quando o presidente da República exerce a sua competência, quando réus, e tendo em mira, em consideração os réus do Carandiru, ele acerta e contribui para a harmonia dos poderes, porque essa ferida do Carandiru precisa ser superada. E ela já foi superada por várias instâncias. O que nós percebemos é que os detratores do decreto do Carandiru, eles fazem discursos emocionados, discursos ideologizados, e se distanciam do direito, porque sabem que no campo do direito é completamente sustentável a decisão do presidente da República. O presidente da República acertou. Era realmente hipótese de indulto, e hipótese de indulto derivada de insuficiência do funcionamento do aparelho judiciário brasileiro, que não conseguiu subjetivar responsabilidades e porque perdeu a mão em relação à razoável duração dos processos. Eu acho que já falei um pouquinho demais e fico à disposição dos senhores.
Doutor Eliezer, vamos pensar que até o indulto, o caso Carandiru estava assim restrito aos tribunais, conversa de advogado e tal, e não a mídia, por exemplo, raramente falava alguma coisa. Com o indulto, o caso Carandiru voltou à mídia e voltou à discussão. O indulto, e principalmente o indulto assinado pelo Bolsonaro, atrapalha a defesa agora? Olha, rigorosamente, nós teríamos que suspender qualquer julgamento do processo Carandiru nesse momento por conta da polarização política. É palpável nas manifestações de órgãos de imprensa que existe de lado, não há isenção para análise da situação, de tal sorte que eu venho, sempre que tenho oportunidade, inclusive perante os tribunais, afirmando a natureza política do processo do Carandiru. Os réus do Carandiru hoje são réus de um processo político. Quer dizer, os parâmetros estritamente jurisdicionais de um processo crime por homicídio qualificado, ainda que etiquetado como hediondo, não se aplicam no âmbito do processo do Carandiru. E nós percebemos nessas manifestações da imprensa, e percebemos até mesmo na escrita, na fala de juristas aí respeitáveis, uma tremenda confusão, porque é perceptível nos seus discursos que eles se insurgem buscando a responsabilização do Estado pela política de segurança pública implementada pelos governos logo após a Constituição de 1988. E eles abstraem por completo as pessoas que cumpriam funções no Estado naquela época. Há aquilo que nós podemos chamar de coisificação. Quer dizer, aqueles que criticam o indulto e dizem que é necessário que o Estado brasileiro puna no contexto, o fazem abstraindo a condição das pessoas que cumpriram os seus deveres naquela ocasião. O que eles querem, na verdade, é a responsabilização do Estado brasileiro. E as favas com os senhores hoje sexagenários, septuagenários, que se limitaram a cumprir as ordens que receberam naquela ocasião, inclusive sob a espada de Damocles ali do Código Penal Militar. Porque se não ingressassem no pavilhão e agissem pelo modo que agiram naquela ocasião para conter a rebelião, teriam ali consumado crimes militares, e crimes militares graves. Então, nós percebemos que há no discurso da mídia e há no discurso de determinados setores de juristas brasileiros um grave equívoco posto na linha de desconsiderar os elementos do processo, desconsiderar, e o doutor Frederico vai nos esclarecer depois o princípio da inerência, desconsiderar os direitos humanos dos policiais militares que atuaram naquela ocasião, para buscar uma responsabilização, o cumprimento de penas privativas de liberdade como mero fetiche. E é importante que nós destaquemos aqui algo importante: os policiais do Carandiru estão condenados. E essa situação não será modificada. O decreto de indulto apenas extingue a punibilidade em relação à pena privativa de liberdade. Eles sofrerão as demais consequências secundárias dessa condenação, que vão na órbita dos cargos, com possibilidade de perda do cargo, com possibilidade de perda dos proventos, na órbita política, na órbita dos direitos relacionados à ficha limpa. É curioso observar que determinados setores da mídia e até juristas falam do indulto como se os policiais do Carandiru tivessem saído aí isentos de qualquer responsabilização. Não, eles estão condenados. E nesse ponto, o discurso deles, quando dizem que o Estado brasileiro pode ser responsabilizado por tribunais internacionais se não punir os réus do processo do Carandiru, acaba revelando o caráter que realmente tem, falácia. Porque o Estado brasileiro, no ponto, cumpriu a sua obrigação no âmbito dos tratados internacionais e condenou esses réus.
Quer dizer, o indulto vem e corrige apenas o aspecto de não permitir que esses inocentes sejam levados ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Mas a vida deles já foi deveras afetada, prejudicada, e eles ainda terão que lidar com efeitos dessa condenação. A condenação do processo do Carandiru já transitou em julgado. O Tribunal de Justiça de São Paulo agora está, sob sua responsabilidade, a análise das penas aplicadas. Então, aí nós começamos a perceber a fragilidade da argumentação de setores da imprensa, da mídia, e mesmo de setores especializados do direito, quando enfrentam as questões relacionadas ao caso do Carandiru. Doutor Eliezer, eu queria chamar para o debate o Coronel Frederico por essa sua fala final da questão de tudo aquilo que se imputa em relação aos direitos humanos. E o Frederico é especialista em direitos humanos. Eu queria que ele desse uma passada geral, rápida, antes da gente trocar o link, para a continuidade da nossa entrevista, uma passada geral nessa falácia que o senhor muito bem demonstrou, que é que seja atentatório aos direitos humanos. Bom, vamos lá. Pegando até o gancho primeiro do Silvio, que não se falava mais nada, né? Veio no aniversário de 2 de outubro, década, né? Então, como falou alguma coisa, e o indulto veio a pá de cal para trazer o assunto à tona, e todos carregam, então, que há uma violação de direitos humanos, né? Inclusive, eu até mencionei numa escrita minha da coluna do Tiago Amparo, professor da Fundação Getúlio Vargas, que ele foi muito infeliz, um professor que eu admiro, foi muito infeliz, porque vem completamente com falta de técnica. Né? Quando você fala assim, viola os direitos humanos, que legal, mas viola qual? Qual tratado? Qual artigo? Porque os crimes do Carandiru foram considerados crimes de lesa humanidade. Tá, por quem? O processo está tramitando em Haia, na Holanda, no Tribunal Penal Internacional. Então, justamente o que o doutor Eliezer falou, a falácia, né? Quando você joga, ou como a gente fala no meio do direito, papel acaba aceitando tudo, né? Então, nós não temos, objetivamente falando, então, como o Coronel Ernesto aqui pediu de forma genérica, nós não temos uma violação do indulto em si aos direitos humanos. E o doutor Eliezer, na parte final, agora lembrou bem, eles foram já condenados. E a questão extremamente interessante eu gosto da frase do dia a dia, né? Do copo meio cheio ou meio vazio. Como é que você está olhando? Você está olhando, então, só para... Você não está menosprezando ou desprezando as vítimas de todo o sistema carcerário ali. Mas os policiais se arrastam, se não foram ao cárcere, sendo castigados dia após dia, a cada notícia, muitos já morreram. Então, como é que fica a razoabilidade da duração dos processos? E outra coisa para a gente bater um papo depois da troca aí do link no intervalo, é justamente a questão do tempo dos tratados internacionais e o tempo da prática do ato, né? O direito tem um princípio básico que o tempo rege o ato. E quando o ato ocorreu, 2 de outubro de 92, os principais tratados que nos cercam nesse sentido, nós não éramos signatários. O Estado brasileiro não era aderente dos mesmos. Por si só, já cairia por terra. Por si só. São normas que vieram depois ao ordenamento jurídico brasileiro e assim foram incorporadas ao ordenamento. E aí você começa, doravante, a você falar daquela questão, né? Então, de uma forma aqui, bem en passant, genericamente, nós não temos uma violação. E a gente deixa até para depois do intervalo para falar a questão da inerência, né? Que é essa questão que não existem direitos humanos para os policiais militares ou para os agentes do Estado. Eu vou pedir então para a produção a gente fazer a interrupção agora e já mandar o link para os nossos entrevistados. E nesse intervalo, só para a gente deixar bem claro, Silvio, cada vez que surge uma notícia que envolve algum participante do caso Carandiru, se cria toda uma celeuma. Eu vou dar 2 exemplos recentes, tá? Coronel Nivaldo César Restivo, ex-comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, ex-secretário da Administração Penitenciária em São Paulo, no governo Dória. Foi convidado para ser o diretor de penitenciário DEPEN
lá junto à Secretaria Nacional, a Secretaria de Justiça, junto à Senasp. Primeira coisa que colocaram lá, foram para cima dele e não pode, ele não pode. Como já se viu um ex-integrante que está envolvido no processo do Carandiru? Detalhe, o Nivaldo não foi nem julgado. Ele não foi nem julgado, porque ele está envolvido num processo de lesão corporal que prescreveu. Agora, mais recentemente, aqui em São Paulo, a nomeação para um cargo administrativo dentro da Secretaria de Administração Penitenciária do Coronel Sérgio Merlo. Também, a primeira coisa que sai nos meios de comunicação é ex-envolvido ou envolvido no caso do Carandiru é mais ou menos o seguinte, né? A história... Estão pagando. Estão pagando. É a história do Prometeu, lá da mitologia grega. Nós somos pendurados no penhasco, essas pessoas estão penduradas no penhasco e todo dia vem lá comer o fígado. Aí o fígado volta e vem lá e come o fígado de novo. Até quando vai durar isso? Isso não é tentatória contra os direitos humanos? Olha, se me permite até uma inserção, e a referência ao Márcio, ao irmão do Coronel Straipinger. Exatamente. Ele foi nomeado. Extremamente. O Márcio não tem nada a ver com isso. Então, assim, nada a ver com isso. Como é que carrega, né? Nem foi nomeado. Aliás, o irmão dele também era, o vizinho, o primo, o amigo. Eu fico pensando o seguinte, me coloco na situação, e as famílias dessas pessoas? Porque cada vez que surge uma notícia dessa, a família sofre junto. Então, se for falar em direitos humanos, desculpa, eu sou especialista em direitos humanos pela USP. Você pode falar em direitos humanos, olha para todo mundo. Olha para todos os lados. Porque é cafajestagem, é cretinice olhar só para um lado. Eu não tenho nada contra defender os direitos humanos de quem, do preso, do pobre. Aliás, é para isso que foi feito inicialmente todo esse bojo de direitos humanos. Mas quando você coloca um policial militar como vítima da inação do Estado, deixa ele pendurado durante 30 anos, sem dar uma definição daquilo que, uma ocorrência de serviço dele, isso também é tentatória contra os direitos humanos. Porque é o Estado. A marca continua. É o Estado que está fazendo que esse policial sofra. Ele e a família dele. Me corrija se eu estiver errado, professor Frederico. Não, mas está certíssimo. O que acontece? Nós falamos em direitos humanos além dos humanos, tem 15, 20 anos. Tem 15, 20 anos. Por isso que a gente fala hoje dos direitos humanos do meio ambiente. Então você começou a enxergar o ecossistema. Então é claro, apesar de você ter falado das crianças, dos idosos, quando você pensa em grupos vulneráveis clássicos, os reclusos nem o são, para começar. Porque nós não assinamos a Convenção de Genebra dos Presos, a gente tem as regras de Mandela, mas para ser técnico, vamos ser técnico e vamos separar a ideologia. Então vamos ser técnicos. Então você tem direitos humanos para todo mundo, né? A gente pega esse evento desastroso ocorrido em Brasília agora, e muita gente fala assim, agora eles querem os direitos humanos. Não existe isso aí, porque basta pertencer à família humana e aquilo que a cerca. Então eu tenho os direitos humanos daquele que foi vítima do homicídio praticado pelo Estado, seja na ação da Polícia Militar, seja na omissão, porque do 111, se eu não me engano, o doutor Eliezer me corrija, se eu não me engano, são 77 que foram atribuídos à ação da polícia e os outros aos próprios presos. Então você tem a responsabilização do Estado na culpa e vigilando. Então você tem a violação dos direitos humanos. Eu falo muitas vezes nas aulas, nas palestras, se você apreende um veículo ao pátio e acontece um dano, o Estado é responsabilizado, muito maior com o ser humano. Então estes que foram mortos pelos próprios presos, há culpa também do Estado, e este autor agora de homicídio não julgado após 30 anos e 3 meses, julgados, mas não fechado o processo, apesar de ter transitado julgado, como o doutor Elisé falou, pode voltar para a primeira instância. Então o processo que se eterniza tem a violação dos direitos humanos por parte do próprio Estado, então você tem aqui a régua da violação para todo mundo. Então você tem que olhar sobre os dois lados, os dois prismas, sob pena de você ter um desequilíbrio, né? Falta o que a gente chama de paridade de armas. Então, não é aqui defender a ação de A ou a ação de B, ou vitimizar, né, A ou B. A realidade é técnica. Qual é a realidade? Primeiro, você tem hoje
na Constituição Federal, no artigo 5º, e nem fez parte do texto originário. Olha, até uma questão aqui interessante. O texto originário do artigo 5º da Constituição, ele vinha com 77 incisos. Quando surgiu o inciso 78, para falar justamente da duração, da razoabilidade da duração dos processos, sejam judiciais, sejam administrativos, muita gente que não conhecia do que a gente chama do espírito do legislador reformador constituinte ali, achou que agora que meu processo está tramitando há 10 anos, há 5 anos, vai andar. Não. Olha que curioso. O constituinte reformador, ele colocou aquele inciso para o Brasil, o Estado brasileiro, se defender na jurisdição internacional, seja no contencioso, seja no extrajudicial, por exemplo, um processo tramitando na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que não é uma questão jurisdicional. E aí, aquele artigo, aquele inciso no artigo 5º, ou seja, dentro do rol dos direitos individuais e coletivos, como cláusula pétrea, ele veio para quê? Para o Estado brasileiro falar assim, nós nos preocupamos tanto com a razoabilidade do processo, porque ela é, inclusive, matéria de ordem constitucional, de ordem dos direitos individuais e coletivos e cláusula pétrea. Ou seja, não foi para ajudar aqueles que estão com um processo em trâmite há décadas, como é o caso aqui. Foi para ajudar o próprio Estado brasileiro na sua letargia, na sua incompetência de ajudar para dar celeridade nos processos. Uma frase que é muito errada no direito, a justiça tarda, mas não falha. A justiça, quando ela tarda, ela falha na sua essência, porque principalmente na área do direito penal, ela não faz prevenção geral, ela não faz a reeducação, né? Isso aí a gente pode levar até na esfera administrativa, é uma discussão. O doutor Eliezer, que mexe nessa área de direito administrativo disciplinar, sabe muito bem, é uma questão até parecida com o que acontece agora. Você teve uma suspensão do regulamento disciplinar durante alguns anos e agora você pune aquele policial por um ato de 3, 4 anos. Qual reeducação que vai ter? Estou falando de 4 anos. Nenhuma. E 30 anos? Nenhuma. Você só gera revolta e revolta consequencial. Revolta na família. São avós. A quantidade de idosos sobre o manto do estatuto da pessoa idosa, hoje com mais de 60 anos, é enorme. A maioria do processo hoje, dos acusados hoje, dessa parte dos homicídios, são idosos. Então, assim, não se olha o outro lado, né? E perdeu, concordo plenamente com o doutor Eliezer, o Estado perdeu a oportunidade de concluir, perdeu a oportunidade. Perdeu, e o indulto, eu enxergo justamente dessa forma. O indulto, ele vem para fazer essa contrabalança, para reequilibrar isso. Já foram penalizados durante 30 anos. Já vêm sendo castigados mais do que 30 anos. Já foram condenados sob o devido processo legal. Ponto. Acabou. O indulto, ele veio num critério discricionário do presidente da República e ele passa uma régua, e aí eu concordo, é claro, né, em que o decreto ele tem que ser genérico como um edital de licitação. Eu não vou buscar uma marca, uma identificação, mas eu tenho em mente o que eu quero. Olha, eu quero trocar esse telhado, eu quero comprar esse tipo de carro. Eu tenho a ideia do alcance desses policiais, sim. Ele não é individualizado nesse sentido, mas é óbvio que quando você sai o indulto, você sabe qual é o público-alvo que vai ser atingido. Bom, nesse sentido aí, pegando o exemplo aqui do Coronel Ernesto, da desnomeação do Coronel Nivaldo, vamos chamar assim, cabe uma ação do Nivaldo contra o Estado, ou não? O Estado não, né? Mas acho que cabe quanto aí, pode responder melhor os juristas aí, mas contra quem efetivamente o caluniou ou o prejudicou. Caluniou não, mas o prejudicou. Na verdade, nós temos hoje, tem até uma obra extremamente interessante, ele é meu coordenador na editora Saraiva, o Marcelo Hugo da Rocha, uma das primeiras obras do gênero, que é o cancelamento, né? O Coronel Nivaldo, ele foi alvo de um cancelamento. Hoje você tem, mas não cancelaram ele na rede social, cancelaram ele num emprego público. Não, mas foi uma coisa levou a outra, né? O cancelamento de artistas, de toda essa mídia, desta ala ideológica, pegou tão pesado para cima aí do ministro Flávio Dino, que acabou retrocedendo. Então, na verdade, Silvio, ele foi nomeado pela imprensa, ele não foi, que eu saiba, não chegou até a nomeação no Diário Oficial, não tinha ocorrido ainda, mas então ele foi nomeado pela rede social, teria uma validade e
não começou a exercer a sua função, eu entendo que não haveria aí nenhuma ação nesse sentido, mas esse patrulhamento, essa questão que se carrega, o coronel Ernesto lembrou bem, o coronel Nivaldo era do 2º de choque, então ele acabou respondendo pelas lesões corporais, nem foi julgado. Não estou dizendo aqui que não é importante, mas mostra, mais uma vez, a inércia do próprio Estado, mostra a incompetência do próprio Estado, né? O Estado brasileiro, ele é engraçado, mas aqui tem ironia, né? Ele cria, por exemplo, a lei do juizado especial, que ela é tão exitosa que quando ela começava com 3 meses de audiência, ela passa para 4, 5 anos, que ela não dá conta do próprio êxito. Volta, né? Aquela questão do Ministério da Desburocratização, do Hélio Beltrão, que depois de 10 meses fecha pela própria burocratização. Então o Estado brasileiro é isso, a justiça é isso, ela é desanimadora nesse sentido. Eu não tenho procuração para falar sobre os acusados, sobre os condenados, mas eu aposto que a sua ampla maioria teria desejado que isso já tivesse acabado há muito tempo. O assunto se dá por encerrado. Cumpriu, não cumpriu a pena, foi condenado, foi absolvido. O problema é que a questão ela vai se arrastando. E voltando até uma fala, não lembro agora, acho que foi o coronel Ernesto que mencionou, o momento é péssimo, né? Para se avaliar isso em todos os sentidos. O momento, diria que não é juridicamente um apontamento de suspeição, mas assim, a questão ela ficou tão ruim, foi um momento, não poderia acontecer coisa pior para eles do que aconteceu nesse sentido, né? Que eu saiba, as questões estavam na mão da presidente Rosa Weber, tinha despachado lá para o ministro Luiz Fux, então vai ter que esperar uma calmaria para deliberar sobre essa questão. Doutor Eliezer, eu queria voltar ao senhor e uma questão mais prática. Falando agora com o advogado dos condenados. Qual é o próximo passo? O que o senhor vai fazer com esse indulto? Coronel, os réus estão indultados. A própria grande imprensa, mídia, os setores especializados da área jurídica já apontam os réus do Carandiru como indultados. Portanto, do ponto de vista jurídico, a defesa estará no dia 31 de janeiro, quando nós teremos retomada a decisão de julgamento de apelação do processo, nós estaremos ali com uma questão de ordem preliminar, de natureza prejudicial, pedindo aos desembargadores que adotem uma das seguintes alternativas. A primeira é a simples suspensão desse processo no aguardo do deslinde aí da ADI 7330, que é uma decisão razoável. Quer dizer, há dúvida sobre a constitucionalidade ou não do decreto de indulto, então, rigorosamente, os desembargadores podem suspender o trâmite da apelação até que isso se resolva. Se os desembargadores afastarem essa solução, nós estaremos pedindo que eles, então, façam a análise do preenchimento dos requisitos objetivos preliminarmente ao prosseguimento da sessão de julgamento. Porque eles podem, sim, como tribunal, como órgão fracionário do tribunal, já declarar a extinção da punibilidade. Sobretudo se nós alcançarmos ali o dia 31, no exato status que nós temos atualmente. Quer dizer, está em vigor o decreto de indulto decretado pelo presidente Bolsonaro. Se os desembargadores não acolherem esse pedido, eu estarei requerendo que eles convertam a sessão de julgamento em diligência para a remessa do processo para o juízo da execução, para que o juízo da execução faça essa análise. Juridicamente, nós não conseguimos enxergar um agir legítimo do tribunal em prosseguir na sessão de julgamento das apelações para fins de aplicação de pena, onde nós temos um quadro tão claro, reconhecido, declarado, de que os réus estão indultados. E eu acredito, porque os desembargadores da 4ª Câmara Criminal de Justiça são muito ponderados, isentos, serenos e tranquilos, que eles estarão adotando uma dessas soluções. Nós lamentaremos profundamente se os desembargadores insistirem em prosseguir com o julgamento da apelação sem a definição final a respeito da eficácia do indulto dado aos réus.
porque a realidade é essa. Os réus do Carandiru hoje estão indultados. Agora, tecnicamente falando, nós sabemos que o efeito disso só sobrevém quando o juízo competente faz a aferição do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, quer dizer, se realmente ele se enquadra nos termos do decreto, e declarando, então, se for o caso, a extinção da punibilidade. Então, a sequência é essa. Agora, se os desembargadores não acolherem esse entendimento, Coronel Ernesto, Silvio, doutor Frederico, é evidente que a defesa vai se insurgir defensivamente com as vias recursais próprias, para que prevaleça realmente o resultado que os favorece, que é exatamente a decisão de indulto. Então, estamos muito tranquilos. Pois não. Não, eu só queria dar um passo adiante, então. Não sei se o senhor vai poder falar, tem razão da estratégia da defesa. Mas, como o senhor muito bem colocou, nós estamos falando de indulto da pena. Nós queremos ver, eu quero ver esses policiais militares absolvidos. É possível isso? Coronel Ernesto, infelizmente, não. A absolvição deles só poderá vir, talvez no futuro, em sede de revisão criminal. Quer dizer, não há possibilidade no estágio atual, porque o ministro Barroso já certificou o trânsito em julgado dos recursos que tramitavam em Brasília para fins de invalidação da condenação imposta pelos jurados nos sucessivos plenários dos júris realizados no processo. Então, não há perspectiva de absolvição nesse momento. Os réus estão condenados e eles vão sofrer os efeitos secundários dessa condenação. E eles são inafastáveis, é da própria natureza do Instituto do Indulto. Ele não afasta os efeitos secundários da condenação. Então, o que o indulto faz é extinguir a punibilidade. Eles não vão ser recolhidos ao cárcere, apenas isso. Perfeito. Então, agora isso me traz uma outra questão, e aí talvez seja mais direcionado até ao Coronel Frederico. Vamos lá. Tanto se fala em direitos humanos. Eu sou um defensor de direitos humanos, como já disse, sou especialista em direitos humanos pela USP. Fui fazer esse curso porque eu acredito nesse ponto. Nós temos 77 presos internos naquela ocasião que foram mortos, segundo a apuração feita, segundo a condenação já transitada em julgado, conforme o senhor colocou, por policiais militares. Mas nós temos internos que foram mortos, de acordo com a apuração feita, por presos. Então nós temos 76 famílias, 70 e poucas famílias, que sabem que seu ente querido morreu pelas mãos da polícia numa ocasião em que houve uma rebelião. Só que nós temos mais 30 e poucas famílias que desconhecem, aí o senhor pode até me corrigir, doutor Eliezer, se tiver isso nos autos, mas é o que me parece, desconhecem quem são os autores do homicídio dessa pessoa. Na verdade, as 77 pessoas os 77 presos que morreram, não se sabe quem matou quem, mas foram lá. Então lá os policiais militares vão pagar o pato disso daí. Considerando que nós tínhamos ali presos, naquela ocasião, mais ou menos 9 mil presos, não no Carandiru, desculpa, no pavilhão 9, talvez cerca de 1.000 e poucos presos, seria razoável, então, falar que os outros 34, 35 que não estão nessa conta foram mortos pelos 9 mil, pelos 1.000 e tantos que estavam ali e sobreviveram? Por que essa conta não é feita ao contrário? Que se os policiais que ingressaram mataram 70, 77, para chegar no 111 tem outros tantos. Por quem matou esses outros? Foram os presos que estavam vivos? Se eu não individualizo a pena, eu não sei que policial matou que preso. Mas todo mundo foi pego ali no balaio. Entrou, atirou, estava em tal andar, vai responder por tal preso. E os demais? Quem vai pagar essa conta? Fica aqui a pergunta para os dois advogados, doutores, principalmente para o doutor Frederico. Quem paga essa conta?
Eu vou dar uma atravessada então, porque eu lembrei do meu primeiro inquérito de lesão corporal quando eu era tenente da tropa de choque e eu não estava. Eu não estava no momento da ação, foi uma questão dentro do estádio de futebol, mas eu era o comandante do pelotão, eu não estava ali na ação, mas você era o comandante, e aí eu percebi como é que era feito isso, não tem uma individualização, né? Passa a régua, todo mundo que estava ali, independente de quem praticou a ação de lesão ou não, né? O doutor Eliezer sabe melhor do que eu, esse processo do Carandiru, há uma, Mas tudo uma bem, frase, tudo bem, ele não Frederico. para em pé, né? Tudo bem, os policiais já vão pagar a conta deles. Estão condenados, vão pagar a conta deles. Agora, quem vai pagar a conta daqueles que não foram mortos por policiais militares? Essa é a pergunta. Cadê os direitos humanos para brigar por essas famílias que não sabem quem matou quem? Isso não dá repercussão, né? Isso não chama atenção. Se não chama atenção, não vão falar. Mas o raciocínio métrico, ele estaria perfeito, né? Eu coloco na conta aí dos outros 34 vítimas de homicídio, na conta de toda a população carcerária ali do então pavilhão 9, dos 1.500 e pouco, né? Você processa todo mundo por homicídio, mas não ocorreu, não ocorrerá, porque não é justo, porque não é assim que eles fazem. É extremamente interessante, é por isso que falam, né? Há os direitos humanos deles, mas não há os direitos humanos dos policiais, porque os policiais, pela teoria do órgão, são o próprio Estado, o Estado é forte, mas no dia 3 de outubro, né, no sábado, passado menos de 24 horas, infelizmente é isso, praticamente todo o arcabouço estatal que o protegia, teoricamente, já não o protegeu mais, como todos nós sabemos o que aconteceu com todos eles passados aí mais de 30 anos. Nada o protege, né? O Estado é uma pseudo-proteção, porque não protege de forma alguma. É muito pelo contrário, né? Por isso que eu tive até a oportunidade de escrever numa das últimas obras a figura do policial militar como um ser humano vulnerável, né? Porque você coisifica e não pode coisificar. É a inerência. Então você tem sim que olhar para os dois lados. Todo mundo tem um lado, todo mundo tem uma opinião, não tem problema. Mas você, quando você é técnico, é o que eu falo, se o engenheiro não for técnico, o prédio cai, a ponte cai, o motor explode, você tem que ser técnico. Olha, tem um procurador de justiça de São Paulo, ele escreveu um artigo no Conjur sobre o induto, e ele falou mais ou menos assim, ele falou, olha, palavras dele, né? Ele falou assim, infelizmente, o induto ele é constitucional, e nada pode ser feito. Ou seja, ele tomou um lado, mas foi técnico. O problema é que hoje tomam-se lado e de uma forma sem técnica, né? Não pode, e aí a pessoa vai, o papel aceita tudo e traz uma série de questões que não se sustentam, né? Então isso sim deveria ter sido apurado, né? Mas o maior, né, que foi o Estado agindo, engoliu o menor. Então você acaba fazendo famílias mais ou menos importantes, né? As que tiveram o seu ente querido, que por algum motivo estava ali, que era o pavilhão, inclusive, de entrada da casa de detenção, no pavilhão 9, morreu por um colega seu de cela, ele não é tão importante com aquela família que tem, inclusive, as indenizações. O doutor Eliezer deve ter uma noção disso. Se eu não me engano, teve indenizações cíveis nesse sentido, né? Como é que ficaram os outros 44, ou indenizaram os 111, né? É um tema para a gente ficar aqui uma semana batendo, né? Doutor Eliezer, o senhor quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu quero, na linha do que o doutor Frederico acabou de colocar, e nós temos mais um elemento de reforço, as razões de moralidade e de legalidade que justificaram o decreto do presidente Bolsonaro, que é sim constitucional. E eu queria acrescentar mais um fundamento para a constitucionalidade desse decreto no aspecto da moralidade da escolha feita pelo presidente da República. Nós tivemos nesse processo a atuação do doutor Pinheiro Pedro, um advogado prestigiado em São Paulo. Ele atuou em favor do coronel Biratã, na época que o coronel Biratã foi processado, e ele percebeu algo muito interessante. Eu também tive essa visão, e quando vi, ele já havia atinado para isso. O processo do Carandiru é um processo de Nuremberg às avessas. O processo de Nuremberg é aquele processo pelos crimes militares perpetrados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial.
Muito bem, e no processo de Nuremberg, são responsabilizados os mandantes, os chefes, aqueles que tinham poder de controle. E aí o Pinheiro Pedro foi muito feliz quando ele disse que o processo do Carandiru é um Nuremberg às avessas, né? Porque restaram aqui processados para fins de responsabilização somente aqueles que cumpriram ordens. As autoridades do Estado que estiveram ali presentes na rebelião, desde o do secretário da Segurança Pública, governador do estado à época, juízes de direito ali presentes, as autoridades penitenciárias, ninguém foi responsabilizado. Quer dizer, o processo do Carandiru é um processo de raia miúda, é um pouco expressivo das diferenças da sociedade brasileira. Quer dizer, quem tem poder de mando, articulação política, acaba não sendo responsabilizado. E o processo acaba, então, recaindo nos ombros dos Barnabés, daqueles que, sob a égide aí, sob as iras do Código Penal Militar vigente à época, cumpriram a determinação. E eu convido cada um dos nossos aqui, dos que nos acompanham, que se coloquem na situação de cada um dos policiais ali, jovens, recebem a ordem de estar naquela penitenciária em rebelião, ingressam em corredores inundados de fumaça, com colchões incendiados, com o chão já repleto de sangue, porque já haviam assassinado mais de 30 pessoas naquele local, com medo, porque à época os presos ameaçavam os policiais com dados de sangue contaminado com AIDS, e o medo da AIDS na década de 90 era enorme. E o Estado autoriza que o policial ingresse naquele local com arma letal. E aí é que nós percebemos que a pessoas, até que nós respeitamos e consideramos, confundem o opróbrio, o ódio, a repulsa que tem do agir do Estado com o agir das pessoas que cumpriram ordens naquela oportunidade. Então, sim, o presidente Bolsonaro acertou ao editar o indulto. O indulto é constitucional porque nós temos múltiplas razões de insuficiência do aparelho do Poder Judiciário, da Justiça e do sistema que legitimam sejam os réus aí favorecidos com o perdão judicial. Bom, nós estamos chegando já aí nos finalmente. Acho que cada um dá a sua mensagem final. Coronel Frederico, para encerrar sua participação, meu amigo, por favor. Silvio, obrigado. Coronel Ernesto, obrigado pela participação. Infelizmente, a cada 4 anos, o Brasil tem 200 e poucos milhões de técnicos em futebol. Desde a transmissão da TV Justiça, o Brasil tem 200 milhões de especialistas em prisão em segunda instância e outras questões que envolvem o nosso poder judiciário. E a cada momento emblemático, nós temos aí também 200 milhões de especialistas em direitos humanos, em segurança pública. Eu me sinto muito à vontade de falar. Eu não vou falar prazer, eu tive o desprazer de adentrar a casa de detenção algumas vezes, claro, eu já estava na polícia 2 de outubro de 92, mas foi pós, e não é fácil em nenhum sentido. Não é fácil também essa questão jurídica, você tem nomes de peso para os dois lados, mas se as pessoas fossem minimamente técnicas, elas ajudariam a ficar menos complexa a questão. Doutor Eliezer, prazer enorme, acho que a última vez que eu vi o senhor, eu estava para ser promovido a capitão na Secretaria de Segurança Pública e fomos tomar um café ali no centro. E é isso aí. Obrigado, sempre à disposição. Forte abraço aí a todos. Doutor Eliezer, por favor. Silvio, muito obrigado pela condução aí dos nossos trabalhos, pela sua atenção. Coronel Ernesto, uma satisfação reencontrá-lo, meu irmão de turma. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo no campo educacional em função aí da cultura das escolas militares. Parabéns, você realmente continua expressando os valores mais elevados aí da nossa filosofia de justiça, de correção.
em favor da educação. Parabéns, doutor Frederico. Bem lembrado do nosso encontro, uma satisfação reencontrá-lo, agora na posição que se encontra, com todas essas luzes aí, contribuindo para o direito, também colega advogado, desejo todo sucesso no segmento, e dizer para os senhores que o indulto de natalino, ele é um indulto constitucional, com razões morais mais do que fundamentadas, com fundamentos legais mais do que justificáveis para fins de beneficiar os agentes públicos que cometeram crimes há mais de 30 anos. Até porque não há nenhuma justiça em você punir uma pessoa após 30 anos dos fatos ocorridos, né? Isso é quase filosófico, né? Quer dizer, não são as mesmas pessoas. Quer dizer, nós não somos as mesmas pessoas de 30 anos atrás. Não há nenhum proveito para a sociedade, para o direito, para a justiça nessa solução. O Estado brasileiro já foi responsabilizado e o quanto necessário para a correção dessa cultura já foi feito. Até porque o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou o estado de coisas inconstitucional no tema penitenciário brasileiro. Então, queremos aqui agradecer a atenção de todos que nos acompanharam. Muito obrigado a todos, senhores. Eu que agradeço, doutor Eliezer, coronel Frederico, pela atenção em nos receber. Desejar muito sucesso a ambos aí na carreira jurídica. O doutor Eliezer já com fixado e já muito bem estabelecido como um dos grandes baluartes e referência na área. Não é à toa que está defendendo uma ocorrência extremamente complicada e está fazendo o seu papel de uma forma brilhante junto aos policiais militares que estão envolvidos nesse processo. Então, vamos acompanhar com o desenrolar de tudo isso e ainda com muita esperança de que os prejuízos que já sofreram esses policiais militares, obviamente que o prejuízo da morte dos 111 é um prejuízo gigantesco, aconteceu há 30 anos. Só que o prejuízo que esses policiais militares vêm carregando, eles carregam por 30 anos. Não, é incomparável um sofrimento com o outro. Não quero deixar aqui, em hipótese alguma, nenhum tipo de comparação. Mas lembrar que esses, como muito bem disse o doutor Eliezer, são 30 anos carregando um fardo que é muito pesado. Muito pesado. Muito obrigado aos dois pela participação. Chegamos ao final, desejando a todos uma boa tarde, ótima semana e até segunda que vem. Até lá.